nosso Deus. Aleluia! Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu falei, né? Esse tempo Deus ele tem aberto a nossa mente, tem começado a destravar muitas coisas nas nossas vidas. E a gente nem se lembra, né? Porque não é o lugar, não é o ambiente, não é as pessoas, né? Muita gente estava preocupado porque o Lula ia assumir, né, o governo do nosso país e tudo ia virar um caos, né? Muita gente está preocupado com o que pode acontecer, com o que vai acontecer. Realmente, se a gente dependesse deles, era para a gente estar preocupado. Mas a gente que serve a Deus, a gente não depende de governo, não depende de homem, a gente depende de Deus. Ele é o nosso provedor. Não importa. Deus é o nosso provedor, Ele que está no governo das nossas vidas. E a nossa dependência vem dEle. E essa mensagem, irmãos, que eu quero trazer hoje, ela tem o título de não há limites para o ser humano. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Não há limites para o ser humano. A palavra de Deus diz isso, que não há limite para o ser humano, que não há impossível para o ser humano. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, eu não sei qual o sonho que você parou de sonhar, os projetos que talvez você começou um dia, e aí por você achar assim, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, porque isso é impossível para mim, e você deixou de lado. Mas eu quero te dizer aqui, através da palavra de Deus, que não há limite para você. E a palavra de Deus diz, aqui em João 14, 12, abra sua Bíblia comigo, que diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado do Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, se amais e guardares os meus mandamentos. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa e poderosa para você ver, entender nessa noite a capacidade que cada um tem aqui nessa noite. Olha mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, não há limite para você. Diga para ele, se você crê em Jesus, em Deus, coisas maiores do que Ele fez, você irá fazer. Olha só, irmãos, o que Jesus falou. Olha só o que Jesus passou. Jesus foi morto, foi crucificado. Jesus, ele curou enfermos, fez cegos enxergarem, curou pessoas, ressuscitou pessoas. E ele diz assim, olha, se você crê em mim, Mateus, se você crê em mim, Zé Maria, se você crê em mim, pastora Fátima, se você crê em mim, Rodrigo, se você crê em mim, missionário Raimundo, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Se você crê no Senhor, você fará coisas maiores até do que Ele fez. Olha só a capacidade do homem. Irmãos, eu acredito que Jesus ele veio aqui na terra mostrar um pouco da capacidade que o homem tem de alcançar, o que ele pode alcançar. A palavra de Deus diz que Ele nos criou, Ele nos fez o que? A imagem e a semelhança dEle. Olha só o poder que você tem, olha só, né, a grandiosidade que você tem, mas está aqui o grande segredo para você, né, não ter impossível na sua vida, que está no versículo 15, no finalzinho, que ele diz assim: se me amais
e guardares o quê? Os meus mandamentos. Quando eu decido guardar os mandamentos, a palavra de Deus no meu coração, quando eu decido colocar em prática, obedecer, né? Como muitos têm feito aqui, né? O apóstolo tem trazido mensagens realmente abençoadas que Deus tem revelado para ele. E muita gente já está começando a ter os seus resultados. A gente vê que a maioria das pessoas que vem contar testemunho aqui porque realmente foram destravadas, né? Talvez o missionário Reginaldo, como a missionária falou aqui, ele não se imaginava, talvez com o carro dele, porque é isso que o diabo ele coloca na nossa mente, que a gente não é capaz, que a gente não pode, né? E olha só o destravamento que Deus está fazendo na nossa mentalidade, para você ver o poder, né? A gente já nasceu mais que vencedor, a palavra dele diz, né? Que ali no ato sexual foram milhões e milhões de espermatozoides, e ali você já ganhou, né? Aquela corrida de milhões de espermatozoides, você foi o primeiro. A gente ouviu falar muito esse exemplo aqui na igreja, nas pregações, nas palestras do encontro. E você foi o número 1, foi o primeiro que chegou. Às vezes acontece de nascer gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, mas a maioria das vezes é um apenas que entra. Em milhares você chegou em primeiro lugar, ou seja, você já nasce mais que vencedor. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: aí, meu irmão, acorda, desperta, você é mais que vencedor, né? E muita gente encontra-se travada, mas o grande segredo de nós alcançarmos tudo isso, todas essas grandiosidades, todas essas coisas grandes que talvez você ache impossível aos seus olhos, é quando a gente decide colocar em prática a palavra de Deus, quando a gente decide praticar os princípios da palavra de Deus. Se a gente for ver, a maioria desses palestrantes, né, como esse que a gente tem assistindo muito, como é o nome dele? Até me esqueci agora, Pablo Marçal. Ele diz que muitas pessoas perguntam para ele: Pablo Marçal, qual é o segredo da sua prosperidade, da sua riqueza? E ele diz: o segredo da minha riqueza é aqui, ó, esse manual, o manual do ser humano, que é a Bíblia. E muitos que nem estão na igreja, nem servem a Jesus, estão usando desse princípio. Estão ficando ricos, milionários do dia para a noite, porque eles têm praticado esse princípio. Eles têm feito o que está aqui em João 14,15. Né? Eles decidiram amar a palavra de Deus, eles decidiram guardar os mandamentos de Deus, decidiram guardar no coração dele e colocar em prática esses princípios. E hoje o resultado que eles têm não é à toa. Ele até dá um exemplo de uma pessoa falando que muitos vão chegar lá no céu e vão chegar com a sua Bíblia debaixo do braço e ali, né, ele falando: para que você vai chegar com a sua Bíblia lá no céu? Essa Bíblia aqui, a palavra de Deus, o manual, ela foi feita para você usar lá na terra. Quando a gente chegar no céu não vai mais servir, já é outro ambiente, né? Então, irmãos, eu acredito que o grande manual do ser humano, né, é aqui, é a palavra de Deus. É aqui que está o segredo para a nossa prosperidade, é aqui que está o segredo para o teu sucesso, para o teu destravamento. Mas a gente precisa o quê? Tomar atitudes, a gente precisa, né, deixar ser destravado para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem para a gente. E a gente vai ler alguns versículos que a palavra de Deus diz aqui em Marcos 23, aliás 9:23. Abra sua Bíblia comigo. Marcos 9:23. Tomar uma água aqui que a garganta está seca. E diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível, o que, irmãos? Ao que crê. Né? Talvez você entrou aqui, como eu falei, com muitos projetos, você mesmo não está acreditando, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Quando a gente decide crer nos nossos profetas, quando a gente decide crer nas nossas autoridades, quando a gente decide crer naquela palavra que é semeada na nossa vida, tudo torna-se possível. Talvez algo está bloqueado na sua vida, mas se você nessa noite decidir crer no seu coração,
Se você decidir pegar essa palavra que está sendo ministrada aqui e sair daqui, não, eu vou colocar em prática, eu não aceito esse projeto que eu coloquei em prática, eu vou continuar, eu vou perseverar e tudo vai dar certo. Aqui em Efésios, né, a palavra de Deus diz que Deus, Ele tem um poder infinito dentro de nós. E aqui em Efésios 3:20, abra sua Bíblia comigo aqui em Efésios. Vou achar aqui. Efésios 3:20. E diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer o que, irmãos? Infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera onde, irmãos? Em nós. Né? Deus, ele tem um poder quando a gente decide acreditar e crer em Deus, naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele tem um poder de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Todos os nossos projetos que estão no nosso coração, quando a gente decide crer e confiar nele, ele pode fazer infinitamente mais. Né? Esse é o poder que Deus, ele pode operar nas nossas vidas. Quando nós nos esforçamos, né, para realizar coisas grandiosas, Ele nos ajudará a alcançar o que antes nos parecia impossível. Deus quer nos ajudar a superar todos os nossos caminhos. Não há limites para que possamos alcançar com a ajuda de Deus. Se nos mantivermos firmes na nossa fé, não há limites para a nossa criatividade, para os nossos sonhos e para as nossas conquistas. Né? E aqui em Filipenses 4:13 ele diz assim, que tudo eu posso no Senhor que me fortalece. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: meu irmão, o que é impossível para você? Diga para ele sim, a palavra de Deus diz que tudo você pode no Senhor que te fortalece. Diga para ele: tudo é tudo. Olha só, irmãos, as palavras que Deus ele tem, né, na sua palavra aqui escrito para a gente. Ele não tem uma palavra aqui, se você for ler, ele diz: olha, tudo você pode no Senhor que te fortalece. Se você crê no Senhor, você fará coisas maiores. Olha só a capacidade do ser humano. Deus, ele te criou, irmão. Ele te criou para você ser bem sucedido, para você ser mais que vencedor aqui na terra. Imagina o pastor Valdo aqui, de repente ele cria aí um drone, né? Ele foi o primeiro inventor tentando criar aquele drone ali. Ele criou um pequeno ali, mas ele criou aquele projeto, mas o sonho dele é ver aquele projeto evoluindo, né? Ele crescendo, ele ficando mais moderno, né? Ficando mais compacto, como hoje começou aqueles drones pequenos, mas hoje já tem os drones maiores, que eles já fazem um trabalho de um helicóptero, né? Esses fazendeiros aí que tem plantação, eles compram esses helicópteros, colocam uns reservatórios de fertilizante, e ali com controle eles conseguem pulverizar toda, né, aquela plantação ali. Olha só o custo que eles reduziram. Então vai evoluindo. E Deus nos criou, né? Deus, ele me criou o pastor Valdo, e o maior sonho de Deus é ver aquilo que ele criou evoluindo. É ver nós que fomos criados por ele vê a gente desenvolver a nossa capacidade, aquilo que o ser humano é capaz. E com certeza toda vez que o pastor Valdo ele tem uma vitória, ele tem um sucesso no empreendimento dele, toda vez que Deus ele vê ali o missionário Raimundo, o pastor Ronaldo tendo sucesso nos projetos que ele tem ali, Deus ele se alegra, ele fica feliz, porque ele fica maravilhado de ver: olha só, a criação que eu fiz aí está evoluindo. Ela, em vez de ela estar regredindo, não, ela está evoluindo, ela está crescendo, ela está aumentando. Ainda mais quando a gente decide fazer as coisas voltado para a obra de Deus, voltado para o reino de Deus. Porque hoje a gente que é servo de Deus, a gente tem que entender uma coisa, como o Pablo Massal, ele até dá um exemplo numa última palestra que ele fez aqui. Ele diz que muitas das vezes é uma dificuldade
a pessoa ter que devolver o dízimo dela ali, porque muitas das vezes ele é um empresário que ele ganha muito dinheiro, às vezes tira um dízimo lá, por exemplo, de 1 milhão, é 100 mil. Aí diz, eu vou dar 100 mil, né? E ele falou que isso aí para ele nem se vê dessa forma como ele falou. Ele falou, eu quero saber como é que eu faço para me dar tudo que eu tenho, né? E ali ele fala que hoje tudo que ele tem é voltado para as coisas de Deus. Se ele precisar chegar num local, numa igreja, ele vê a necessidade daquilo ali, assistir no coração dele, ele pega, ele é capaz de mandar forrar toda aquela igreja, de botar som, de botar tudo, porque esse é o prazer dele. E a gente que é servo de Deus, a gente tem que ver dessa forma, pedir dessa forma para Deus, dizer, Senhor, eu quero prosperar, mas eu quero prosperar para a tua obra, para me servir os meus irmãos, né? Para mim, como o Raimundo tem ministrado também, transbordar na vida dos meus irmãos, transbordar na igreja onde eu me congrego. Esse que tem que ser um desejo do nosso coração, né? E com certeza Deus ele vai começar, né, a idealizar os projetos que você tem no seu coração. Vai começar do nada, a gente já está vendo esses resultados aqui, mas eu creio que esse ano não vai ser o ano da nossa vitória, já é o ano da nossa vitória. Esse ano já é o ano da sua vitória. Esse ano já é o ano do seu sucesso, da sua conquista, dos seus projetos, de tudo. Quantos tomam posse aqui nessa noite? Dê um brado de vitória. Aqui em Hebreus 11, do 1 ao 3, né, um versículo bastante conhecido da gente, que fala sobre fé, e diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, né? É a certeza daquilo que você espera. A fé é a certeza, é você ter a certeza no seu coração que aquele projeto que você começou hoje, você ainda não está vendo ele aqui ainda todo do jeito que você quer, né? Mas a fé é isso, quando você decide acreditar nas coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Talvez você ainda não está nem vendo ainda, né? Você nem consegue imaginar, mas quando você decide confiar, crer, Deus ele vai realizar. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? De maneira que o invisível veio o quê, irmãos? A existir das coisas que não aparecem. Veio o quê, irmãos? Pela palavra. Tudo, nada veio existir antes, depois a palavra. Veio primeiro o quê? A palavra. Por isso que é importante tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui nessas ministrações, da gente não só a visualizar, mas a gente declarar aquilo que a gente quer. A gente mudar a nossa palavra. Eu confesso, irmão, que esses dias eu estou vendo muito essas ministrações aí, conversando muito com o apóstolo, e Deus ele está com certeza trabalhando na minha mente, abrindo a minha mente com muitos projetos, ainda mais do lado, né, de alguém que de segundo em segundo está tendo uma ideia, que é o apóstolo Helder. Né? A gente está por ali pelo Ranário fazendo alguma coisa, ele já está pensando em fazer curso, em fazer isso, em fazer aquilo, e não para. Né? Mas é isso que eu tenho pedido para Deus. Né? A gente estava ali, a gente estava falando desse novo método, né, de marketing digital, que são as lojas que a gente monta, né, para vender produtos sem ter estoque, que é o dropship. Só que hoje, essas pessoas que estão dando esses cursos, eles fazem uma coisa assim muito complicada. Uma linguagem assim muito complicada que às vezes a pessoa não consegue entender mesmo, só a pessoa se dedicar muito. E a gente quer fazer um curso, né? O apóstolo estava dando essa ideia de a gente montar um curso, já tem o Will, que entende do tráfego pago, tráfego orgânico, tem o Rodrigo aqui também que entende, tem o Samuel que entende de abrir as lojas, questão de domínio, tudo, das vendas sem estoque. E a gente quer fazer isso de uma maneira bem fácil, né? Fazer um curso para que todo mundo possa ter acesso. E hoje, irmão, esse mercado do dropship é algo que está crescendo muito. Você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter estoque. E a gente vai criar muito fácil. Você monta ali a sua loja virtual,
Olha como eu faço, eu vou só abrir um pouquinho a mente, se a gente vai dar no curso, não posso revelar tudo. Né? Mas olha como é fácil, eu abro a minha loja ali, tá? Enquanto eu ainda não tenho um fornecedor, ainda não fechei uma parceria com um fornecedor direto para me ficar trabalhando com ele, o que é que eu faço? Eu vou lá, eu vejo um data show desse aqui que está projetando, né? Está no Mercado Livre, está R$ 200. Eu pego aquele projetor, printo lá aquelas imagens que estão tudo lá na tela lá do Mercado Livre, e eu copio aquelas imagens e coloco lá dentro da minha loja, que eu criei virtual. Eu coloco a minha margem de lucro ali, e se eu quiser procurar só produtos que tenham frete grátis, porque hoje as pessoas querem mais produtos que tenham frete grátis, né? Aí tu coloca a foto ali, coloca a tua margem de lucro em cima, tá? E aí alguém vai lá, o Rodrigo entrou e viu lá o data show, R$ 400, ou 350, vai ganhar 150 em cima, né? Aí o cara colocou o endereço dele todinho lá, tá? Forneceu o endereço para o Rodrigo e pagou o produto, muitas das vezes no cartão, muitas das vezes no Pix. Aí o que é que o Rodrigo faz? Ele pega todo aquele endereço do cara, vai lá no Mercado Livre, coloca, em vez de ele colocar o endereço dele, que tem uma conta lá, ele vai colocar o endereço daquela pessoa que comprou lá na loja virtual dele. Aí, ou seja, o Mercado Livre vai enviar direto para aquela pessoa, você não vai ter trabalho nenhum. E isso é tudo legal, não é ilegal, é tudo legal, porque o cara está ganhando e você está ganhando. Ou seja, vai chegar a mercadoria lá na casa dele, né, que você vendeu por uma outra plataforma, sem ter estoque, sem ter dinheiro. E assim você vai ganhando seu dinheiro, vai evoluindo, vai fazendo os tráfegos. Né? Eu dizia, o que é isso, negócio de tráfego orgânico? Eu não entendo nada que é negócio de tráfego orgânico. O que é o tráfego orgânico que eles falam? É quando você tem um produto, por exemplo, o pastor Valdo tem os óculos que ele vende, ele divulga normal nas redes sociais dele, divulga no Instagram, divulga no Facebook, divulga no status dele. Isso é o tráfego orgânico, ou seja, ele não paga para divulgar aquilo, ele dá para alguém também divulgar. E o tráfego pago é quando eu me cadastro lá no Google, no Facebook e no Instagram, né? AdSense lá, você se cadastra e ali você paga para aquela sua imagem com link ser divulgada automaticamente no Facebook e no Instagram. E a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças, e ali no Facebook e no Instagram você pode gerar uma campanha com R$ 5 apenas, você pode fazer uma campanha lá e ter direito a vários cliques, e aquilo vai ser jogado no Facebook. Até você que vende bolo, que você que vende coxinha, se você quiser bater uma foto do seu produto, colocar o link ali, aquele link seja em forma de WhatsApp, quando a pessoa aperta lá, ela vai cair direto no seu WhatsApp. Você pode determinar a localidade, só para cá, para o Icuí, só para ali, você que direciona onde você quer que caia essas propagandas. Então, irmãos, eu não fiz praticamente curso nenhum. Só pelo fato de eu ficar fuçando isso na internet, eu ainda não fiz. Eu estou com um curso muito bom aí que o pastor Rodrigo me forneceu, e agora que eu estou começando a dar uma olhada, mas eu mesmo vou atrás. Eu já sou igual o apóstolo Léo, eu já sou acelerado, eu vou para cima. Então a gente vai trazendo isso, então isso está abrindo a nossa mente. Né? Meus próprios cursos, hoje eu sei fazer manutenção em computador, em notebook, né? E eu já quero fazer um curso de manutenção básica de notebook para me estar colocando. Tem um curso também de edição de vídeo pelo celular que eu posso fazer. E ainda tem outro, irmão. Se hoje você não tem o seu curso, você pode comprar, PLR, né, Rodrigo? PLR o nome, né? Você pode comprar dos Estados Unidos um curso baratinho, 10, 15, 20 reais, e eles enviam aquele curso, pode ser um livro, pode ser o que for, e você traduz para a sua linguagem aqui do Brasil, e aquele curso passa a ser seu, como se fosse você que tivesse criado aquele curso, você pega e vende nas plataformas digitais. Então, irmãos, hoje é algo maravilhoso, e ainda mais a gente que tem um conhecimento, né? A gente tem Deus, quando a gente tem Deus na nossa vida, tudo é melhor. Quando a gente decide fazer tudo isso junto, né, com Deus, a gente vai ter sucesso em tudo. Né? Quando Deus ele vai ver que o nosso coração, aquele projeto que a gente tem de montar ali uma loja de bolo, de montar ali, né, uma ótica e montar uma fruteira, o negócio de venda de fruta como o Raimundo tem, quando a gente decide aqui botar no nosso coração, Senhor, eu quero prosperar para o teu reino, eu quero prosperar para a tua obra, eu não quero ser próspero para mim, eu quero ser próspero para o teu reino, eu quero transbordar realmente na vida das pessoas.
Eu quero ser um instrumento na vida das pessoas, eu quero ser referência na vida das pessoas de alguma forma. Porque hoje, por exemplo, o Raimundo é o nosso referencial de empresário aqui. Os nossos pastores, né? Hoje são pessoas que são referenciais, mas Deus ele quer levantar aqui nessa igreja, nesse ministério, vários referenciais. Que vocês possam ser referenciais para outras pessoas aí fora, que você possa ser um instrumento na vida de outras pessoas, que você possa transbordar na vida de pessoas que ainda nem são da nossa igreja, mas através desse transbordo que você vai fazer na vida dela, você vai alcançar essas pessoas para cá, para a igreja. Deus ele vai trabalhar, né? Quando você vai trabalhar junto, isso vai acontecer como tem acontecido na vida do Raimundo. Essas pessoas, esses jovens que ele trouxe lá do interior, lá, como é o nome lá, Raimundo? Será, Raimundo? Jundiaí, né? Lá Santa Isabel, né? Entrando. Isso foi tudo por causa do transbordo, né? Da parceria que ele fez com aquele rapaz lá, que ele fornece as frutas, e aí ele já teve contato com aquelas pessoas, e hoje Deus, né, tá dando essas vidas. Irmãos, e não há nada mais que agrade a Deus do que as vidas. Quando você usa esse seu empreendimento, esse seu projeto voltado para as vidas, investir em vidas, em almas, Deus ele se agrada, porque o que Deus mais ama na face da terra são as vidas, são as almas que ele vai ver aqui, e com o recurso do seu projeto, da sua empresa, quando você vai transbordar ali no ministério, na obra de Deus, na vida das pessoas, isso vai gerar frutos, vai gerar vidas, que vão vir para a presença do Senhor, e você vai ser um instrumento. E Deus ele vai se alegrar. E como diz lá em João, que quando a gente decide ganhar almas para Jesus, quando a gente decide ganhar frutos para Jesus, o que é que acontece? Que a gente pode pedir para Deus o que a gente quiser. É como se Deus ele desse um cheque em branco. Olha, pede o que tu quiseres aí. Qual é o pai, irmãos, que quando o seu filho está lhe agradando, ele está estudando, tirando nota boa, né? Quando ele está fazendo a vontade de Deus, você fica feliz. Né? Quando você vê algo ali, você quer presentear o seu filho, e assim mesmo é Deus. Quando Deus ele começa a ver o nosso sucesso, quando ele começa a ver a nossa dedicação, ele se alegra, ele fica feliz, e aí ele começa a transbordar também na nossa vida. Amém? E Deus ele quer transbordar na sua vida aqui nessa noite. Ele quer derramar um rio de bênçãos. Ele já conquistou na cruz do Calvário. Tudo o que você precisa, tudo o que eu e você precisamos, ele já conquistou na cruz do Calvário. Já está aqui, basta você pegar nessa noite. Senhor, eu quero isso para a minha vida. Pegue aí, eu não sei qual é aquilo que você deseja, qual o projeto que você tem, mas pega aí junto comigo aquilo que você precisa agarrar. Já está aí, ó, pega e segura e puxa para você. Já está aqui, tudo que Deus tem para você, ele não vai conquistar, ele já conquistou na cruz do Calvário. Aleluia! Abra sua Bíblia aqui comigo em Mateus 17, 20. Olha aí, já começou a transbordar a chuva de bênção. Toda vez que a gente começa a falar de bênção, derramamento é chuva para todo lado. Chuva é sinal de bênção. Amém? (17:20) 17:20, Mateus. Cadê, meu Deus? Está aqui. E diz assim... E ele lhe respondeu, né? Aqui é aquela passagem quando Jesus ele curou aquele jovem lunático, né? E ali os discípulos não puderam fazer nada, né? Porque não estavam preparados. E ali eles perguntaram para Jesus. E Jesus, por que eles não puderam fazer nada? E Jesus lhe respondeu, por causa da pequenez do quê? Da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, aí direis a este monte, passa daqui para acolá. Essa palavra acolá, que às vezes a gente pensa que é do interior, é daqui da Bíblia que o pessoal pegaram. Acolá. Daqui para acolá. E ele passará. E nada vos será o quê, irmãos? Impossível.
Mas ele diz aqui embaixo, mas essa casta não se expele, senão por meio do que, irmãos? De jejum e oração. Todos os nossos projetos, irmãos, se a gente for tentar fazer do nosso jeito, se a gente não colocar diante de Deus, não colocar debaixo de oração, de jejum, nada vai acontecer. Ali naquele momento, aqueles discípulos não estavam preparados para expulsar aquele espírito imundo que estava naquele jovem, que estava com aquele problema. Por quê? Porque eles não estavam preparados. Mas isso aqui é voltado para tudo. Tudo aquilo que a gente faz, a gente que é servo de Deus, a gente tem que colocar diante da presença dEle. O grande segredo aqui do nosso sucesso para que Deus ele trabalhe, através da nossa fé, através dos nossos projetos, a gente precisa colocar diante de Deus. Talvez algo ainda não deu certo na sua vida porque você está tentando vencer com a força do seu braço. Você não tem buscado orientação dos seus líderes, das suas autoridades. Você não tem buscado conselhos. A palavra de Deus diz que na multidão de conselhos ao quê, irmãos? A sabedoria. Então tudo, o segredo do teu sucesso, anota essa chave aqui nessa noite: oração, jejum, discipulado, orientação. Aí você vai ter sucesso na área financeira, na área de empreendedor, na área espiritual, na sua célula, na sua nação, no seu povo. Aí vai dar certo, porque você colocou o quê? Diante de Deus. E ali quando você decide colocar tudo certinho diante de Deus, Deus ele está no controle da sua vida. Mas quando eu não faço isso, eu monto o meu projeto e ali eu decido fazer do meu jeito, de qualquer jeito, aí Deus ele não está no controle das nossas vidas. Deus ele só está no controle das nossas vidas quando a gente decide colocar tudo diante dele. Aí sim, Deus ele passa a estar no controle da nossa vida. Amém? Então nós precisamos, irmãos, orar pelos nossos projetos, nós precisamos jejuar pelos nossos projetos, nós precisamos buscar conselho dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos projetos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo aqui em Isaías 60, né? 60 a partir do versículo 1, que também é um versículo, uma passagem que a gente lê muito, né? E aqui você vai ver o que acontece quando você decide se dispor. Vou ler aqui o começo, depois nós vamos pular para o final. A palavra de Deus diz assim: dispõe-te e resplandece, porque vem o que, irmãos? A tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Quando eu me disponho, vem a luz do Senhor sobre a nossa vida. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão e os povos, mas sobre ti resplandece, mas em ti aparece resplandente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Ou seja, irmãos, o mundo pode estar em escuridão. Não interessa se é o Lula, que é não sei quem que está governando, não interessa. Mas quando você decide se dispor, se levantar, não importa. A luz do Senhor vai vir sobre a sua vida. Deus vai vir sobre a sua vida. O nosso sucesso não depende, mais uma vez, que eu quero falar de governo, de Lula, de político. Não depende dessas pessoas, depende exclusivamente de Deus. Quando você decide se levantar, Deus ele vem, não importa, pode estar a pior escuridão aqui nesse lugar, mas se nessa noite você decide se levantar, Deus ele vem com a luz sobre a sua vida, e ela nasce sobre ti, e as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor, levanta aí os teus olhos aí, começa a contemplar as bênçãos do Senhor vindo sobre a sua vida. Levanta em redor os olhos e vê todos estes que se ajuntam e vêm ter contigo. Os teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. E então verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará
a ti, e as riquezas das nações virão ter contigo. Irmãos, essa passagem aqui, ela fala de almas de vidas, mas ela fala de prosperidade. Ela fala que quando você decide se levantar, Deus ele vai vir com tudo isso na sua vida. Ele vai trazer as riquezas das nações, Ele vai trazer a prosperidade e a abundância quando você decide se levantar. Deus ele está só esperando você se levantar nessa noite, é uma atitude. Talvez até hoje você estava paralisado pelo medo. Talvez até hoje você estava paralisado pela circunstância, por achar assim, eu não sou capaz, mas nessa noite Deus ele está te destravando aí do seu lugar. Deus ele está começando a abrir a tua mente com uma ideia, com um projeto, com algo que você pode criar. Saia daqui nessa noite e comece a colocar em prática. É hoje. A palavra de Deus diz que se hoje nós ouvirmos a voz do nosso Deus, a gente não tem que endurecer o nosso coração. É hoje. Não deixe para amanhã. Tire da sua vida, né? A gente aprendeu essa também com Pablo Marçal, que às vezes a gente sai para fazer algo, né? A gente costuma dizer assim, o não eu já tenho, só falta o sim. Não, sai e diga assim, o sim eu já tenho. Não diga que você tem um não, diga, o sim eu já tenho. Eu já tenho o sim. Quando você decidir falar isso que você tem o sim, aí sim Deus vai estar contigo, mas você já sai e declara, diz, olha, o não eu já tenho, eu vou atrás do sim. Não, saia da sua casa e diga, eu já tenho o sim. Aquela porta que eu vou atrás já se abriu. Aquele negócio que eu vou fechar já está fechado. Amém? Então, irmãos, as riquezas vão vir de longe na nossa vida e a gente vai passar para cá, para a gente não prolongar muito, para o versículo 21. Que é o versículo mais conhecido da gente, né? E aqui fala das almas, das vidas que Deus tem para cada um de nós. E diz assim, todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra e serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aí ele diz aqui, o menor virá a ser 1000, né? Ele está falando de uma nação que Deus tem para a gente, que isso é o mais importante aqui. Deus tem tudo isso, tem a riqueza, tem a prosperidade, eu estou dizendo que Ele tem quando você decide se levantar. Mas o melhor de tudo é isso aqui, são as vidas, são a nação, é isso que vai alegrar o coração de Deus, né? E diz assim, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte. Mas aqui está o grande segredo. Eu, o Senhor, né? Eu, ao seu tempo, o farei isso prontamente. De quem é o tempo, irmãos? É no seu tempo. Deus vai fazer tudo isso que Ele tem para fazer aqui. Ele vai trazer as riquezas das nações. Ele vai trazer a prosperidade. Ele vai trazer a saúde, vai trazer a nação, vai trazer o povo, mas é no seu tempo. É quando você fizer isso que está escrito aqui no começo de Isaías 60. Dispõe-te e resplandece. Quando você decide se levantar, irmãos, Deus ele vai vir com tudo isso na sua vida. Então decida hoje se dispor, decida, Senhor, eu não vou mais ficar parado, eu vou sair daqui, eu vou caminhar, eu vou prosperar, comece a declarar, tudo o que veio acontecer veio por meio da palavra. Declare, meu filho é abençoado, a minha esposa é uma mulher abençoada, o meu esposo é um abençoado, eu vou sair daqui, eu vou vender tudo que eu tenho para vender, eu vou sair daqui atrás de emprego hoje, e essa porta de emprego vai se abrir, eu vou montar esse projeto vai dar certo. Comece a declarar, comece a visualizar, e Deus ele vai abrindo a nossa mente. Talvez você tenha lá na sua casa, grudado lá, a foto da casa que você quer, a foto da moto que você quer, a foto do carro. Não apenas olhe para aquela moto, não apenas olhe para aquele carro, não apenas olhe. O segredo não está em olhar, o segredo está mais além. Está em você se ver dirigindo aquela moto, se ver saindo pelas ruas naquele carro, você se vê deitado, começa a se imaginar deitado naquele compartimento, naquele quarto que você deseja dos sonhos, naquela rede varandada lá, depois de ter tomado aquele açaí com peixe. Comece a se ver, não olhe, mas se veja, já se veja ali dentro. E comece a declarar, comece a se levantar, comece a erguer as suas mãos, comece a erguer os seus olhos e visualizar tudo aquilo que Deus, quando Ele diz aqui, olha, levanta os teus olhos e vê, Ele está dizendo para você visualizar.
Decida sair daqui e visualizar, porque Deus ele já conquistou tudo para você. E a palavra de Deus diz que sobre todas essas coisas você já é mais que vencedor. Aleluia! Começa a colocar a preguiça para trabalhar. Começa a colocar o sono para trabalhar. Né? Mais uma que a gente aprendeu com o Pablo Marçal. A gente está ouvindo uma mensagem, ele fala sobre isso. Que às vezes ele dá vontade dele ficar dormindo mais um pouco. Ele disse, não, mas eu vou botar esse sono para trabalhar. Aí eu estou com uma preguiça, eu vou botar essa preguiça para trabalhar. Começa a colocar a preguiça para trabalhar. Começa a colocar o cansaço para trabalhar. Começa a colocar aquele tempo que você está gastando ali na frente de uma televisão para trabalhar. Não, não aceito, não vou perder aqui 1 hora, 2 horas assistindo o jogo, perder isso não, eu vou trabalhar. Agora é o tempo de você se levantar e trabalhar. Agora é trabalho, 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 e depois lá na frente vai ser só, né, usufruindo de todo o seu trabalho que você conquistou. Aleluia! Como eu falei no início, às vezes a gente coloca a culpa nas pessoas, coloca a culpa no lugar, no ambiente, nos políticos, na cidade onde a gente mora. Mas como eu falei, irmãos, a gente não depende de governo. No começo eu confesso que eu fiquei muito triste, porque com certeza eu queria que o Bolsonaro tivesse. Mas só que, irmãos, a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa, quando Deus está no controle, a gente não precisa, porque o nosso sucesso, a nossa provisão, ela vem de Deus. Ela não vem de político, não vem de nada disso. E como eu falei, esse ano não vai ser o melhor ano da sua vida. Esse ano já é o melhor ano da sua vida. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, esse já é o melhor ano da sua vida. Para ele, levanta, te levanta, resplandece. Glória a Deus. E quando nós nos dispomos, né, precisamos sair do barco, né? Eu quero falar aqui também dessa passagem, né? E quando ali os discípulos de Jesus estavam naquele barco aqui, é como se tivesse um barco nessa noite. Né? E Jesus está bem aqui. E ali, né, aconteceu aquela situação de Jesus aparecer ali no meio do rio, eles ficaram espantados, pensavam que era um fantasma. Mas ali Jesus falou, não, Pedro, sou eu, vem aqui. Né? A palavra está sendo ministrada aqui. Deus está destravando coisas aqui nessa noite na tua vida. Mas você precisa sair daí do barco onde você está. Você precisa olhar para o alvo e chegar até no seu alvo, para que tudo comece a fluir na sua vida. E o que aconteceu? Pedro saiu ali do barco e ali ele começou a seguir. Às vezes é o que acontece com a gente. A gente começa um projeto, a gente começa um empreendimento e a gente está no rumo certo. Está no rumo de Jesus, né? E ali, cadê aqui, Mateus, rapidinho, só para a gente fazer uma ilustração aqui. Fica bem aqui, ó, tu vai ser o Jesus aí, estou no barco. Então, irmãos, o que Deus quer da gente, Ele está te dizendo aqui, olha, sou eu, Jesus. Eu sou o segredo do seu sucesso, eu sou a chave. Ali Jesus, olha, a chave do seu sucesso. Sou eu, Jesus. Aí Pedro, é o Senhor, então deixa que eu vá aí, então vem. Né? E ali Pedro, ele começa a andar. Né? Começa a andar rumo ao projeto dele, rumo ao alvo dele, que é Jesus. Mas ali ele começa a olhar para as dificuldades. Alguém dizendo assim, olha, não vai dar certo, isso vai dar errado. Aí tu começa a se distrair do caminho. Começa a olhar para as tempestades, olha, não adianta tu ir que isso aí vai dar tudo errado. Começa a ouvir as coisas negativas. E ali o que acontece? Ele começou a se afundar. O segredo não está só em apenas, né, seguir o alvo.
Mas o segredo está em caminhar para o alvo junto com Jesus. E ali o que aconteceu? Ele chamou por Jesus e ali Jesus deu a mão para ele. E ele se levantou e daí ele passou a caminhar com Jesus rumo ao alvo. Quando a gente decide caminhar com Jesus rumo ao alvo, a gente vai ter sucesso, porque o nosso sucesso é com Ele, é com Jesus. A gente depende dEle para o nosso sucesso. Amém? Então decida seguir o alvo e andar com Jesus. E andar com Jesus, quando você decidir seguir o alvo e andar com Ele, tudo vai dar certo na sua vida. E eu quero finalizar aqui em Romanos 8:31. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Você que está com o seu dízimo, a sua oferta, você possa colocar na sua mão. E nessa noite eu quero convidar você para vir para o alvo, para caminhar em direção ao alvo com Jesus. Você que tem projetos que você desistiu, você que um dia sonhou por algo, mas hoje você achou que esse alvo ele era impossível na sua vida. E eu quero te convidar, depois de eu ler esse versículo, para vir aqui na frente. Você que quer entregar sua vida para Jesus, você que se acha incapaz, você que acha que não vai dar certo, você que tem projetos aqui nessa noite, quer trazer diante de Jesus, quer dizer: Senhor, eu quero trazer o meu projeto nessa noite diante de Ti, porque eu estava tentando andar sozinho, eu estava tentando andar do meu jeito e tudo estava dando errado, Senhor. Mas nessa noite eu quero apresentar diante de Ti o meu projeto. Eu quero trazer diante de Ti porque eu quero caminhar contigo, Senhor. Eu quero andar junto contigo, porque se eu andar junto contigo, eu vou ter sucesso, eu vou ter vitória. E aqui em Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Deus, Ele quer te dar tudo, 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 tudo. Aquele que um dia entregou seu próprio filho na cruz, será que Ele não é capaz de dar tudo aquilo que você precisa nessa noite? Tudo aquilo que você quer alcançar? Quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? É de quem? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de Ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou, você é mais que vencedor. Você não vai ser vencedor, você já é vencedor. Porque estou bem certo de que nem a morte, de que nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, aleluia, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor. Nada, nem tribulação. Não olhe para a dificuldade, não olhe para as tribulações, não olhe para a angústia. Decida olhar para Jesus nessa noite. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que tem projetos que você parou, que você desistiu, vem aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida, você que chegou aqui, talvez alguém disse para você: olha, você não vai vencer, você vai continuar nessa vida de pecado. Vem aqui nessa noite, venha se encontrar com Jesus, saia do barco, Jesus está aqui, meu irmão. Eu não sei qual é o projeto, meu irmão,
Não sou eu, mas é Deus que está aqui nesse lugar. A palavra dele diz que onde estão reunidos 2 ou 3 no nome dele, ali ele se faz presente. Nós estamos num lugar de milagre, nós estamos num lugar de cura. Eu não sei qual é aquilo que você precisa, se você está enfermo, se é de um milagre, se é de uma porta de emprego. Eu não sei, eu quero te convidar, saia do seu lugar e venha aqui na frente, se renda aos pés do Senhor. Se renda aos pés do Senhor nessa noite, enquanto eu canto esse louvor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Eu quero convidar você a vir aqui nessa noite. Entregar a tua vida, entregar teus projetos para Ele, os teus sonhos, o teu coração.